a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que um texto dissertativo, ele pressupõe que você explore, que você exponha um tema. E que argumentativo quer dizer que você precisa necessariamente ter um ponto de vista sobre esse tema que é apresentado. Outro aspecto que você precisa lembrar é que o texto dissertativo não é um texto narrativo, em que você conta alguma história, ou descritivo, em que você descreve situações ou cenas, cenários. O texto dissertativo, ele pressupõe que você vai elencar uma série de informações sobre uma temática. E no caso específico da redação do Enem, também não é um simples texto dissertativo. Você não pode ficar em cima do muro, você precisa se posicionar sobre o tema proposto. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele se estrutura em 4 bases, 4 pilares. Primeiro, você tem um tema a ser explorado, você tem a tese, que é a sua opinião sobre esse tema. Você precisa ter argumentos sólidos, persuasivos, que comprovem a sua tese, a sua opinião, para que você possa convencer o seu leitor. E, finalmente, você precisa propor alguma solução, alguma intervenção para que esse problema seja resolvido. Considerando esses 4 pilares, como que eu posso organizar a minha redação para atender todos esses critérios? Vamos considerar que você tenha 4 parágrafos no seu texto, organizados da seguinte forma. No meu primeiro parágrafo, eu vou fazer uma proposição. Por que não uma simples introdução? Porque na introdução eu apresento um tema. Só que aqui nós vimos nos 4 pilares que eu preciso ter o tema e a tese. Então eu vou chamar o meu primeiro parágrafo de proposição, ou seja, eu vou apresentar o tema e a minha opinião sobre esse tema. Por que é importante eu colocar o tema já no primeiro parágrafo? Para eu não correr o risco de fugir ao tema. E então, no segundo e no terceiro parágrafos, eu vou argumentar, eu vou desenvolver a minha argumentação. É importante que eu selecione pelo menos 2 repertórios socioculturais para que a minha argumentação seja comprovadamente mais sólida. Então eu já separo, na hora que eu li os textos motivadores, que eu lembrei de vários livros, filmes, documentários, fatos históricos, e eu já anotei lá pelo menos 2 argumentos. Então, o segundo parágrafo, o argumento 1, o terceiro parágrafo, o argumento 2. E eles precisam estar interligados. Para cada parágrafo, um aspecto, um repertório sociocultural e pelo menos 2 conectivos. Procure iniciar os parágrafos do meio do texto com conectivos, porque os conectivos eles funcionam como elos que fazem a ligação ali, que relacionam o texto, que relacionam as partes do texto, fazendo com que o texto esteja todo interligado. Depois que eu argumentei, desenvolvi a minha argumentação, no 4º e último parágrafo, eu vou apresentar a minha proposta de intervenção. Não é uma simples conclusão. Eu não posso chegar e simplesmente fechar o meu texto. Eu preciso propor uma solução e essa solução ela precisa ser decorrente da minha argumentação. Eu não posso argumentar uma coisa e propor uma solução que não esteja relacionada com aquilo que eu debati, que eu discuti durante todo o meu texto. Então, a minha proposta de intervenção precisa estar relacionada com a minha argumentação e precisa ser detalhada. Lembre-se, a proposta de intervenção está relacionada à competência 5 e ela precisa ter 5 itens. Quais itens? Você precisa dizer quem vai fazer, o que vai ser feito, como ou por meio de que vai ser feito, para que, com qual finalidade e um detalhamento sobre essa proposta. Aí sim você pode fechar o seu texto concluindo com uma frase de efeito ou com uma citação, com alguma coisa que corrobore
tudo aquilo que você disse durante as 30 linhas do seu texto.